Paz do Senhor, irmão, bom dia. Que bom que você veio mais uma vez para o nosso devocional. Espero que Deus te abençoe e te fortaleça nessa manhã, nesse dia, e que essa meditação de hoje seja de grande proveito para a sua vida. Nós estamos meditando no livro de Êxodo e nós saímos do capítulo 25 e fomos direto para o capítulo 31, porque os capítulos que estão aí no meio, eles estão falando mais sobre a construção, a formação do tabernáculo e tudo. São textos muito importantes, são símbolos, né, redentivos que nós temos no livro de Êxodo, né, a mesa da proposição, o altar, enfim, o próprio tabernáculo, o culto, tudo isso são símbolos da redenção que se cumpre em Cristo Jesus. Mas nós pulamos para o capítulo 31 por ser mais aplicativo e um pouco mais fácil de absorver os princípios bíblicos. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 32. Eu gostaria de meditar com você nesse texto maravilhoso. Capítulo 32. Justamente quando acontece esse momento tão trágico da nação de Israel, depois desse momento extraordinário em que Deus, por seu poder, sua graça maravilhosa, redime, compra Israel do Egito, arrancando-o com o poder de lá, né? Fazendo alusão justamente àquilo que Paulo disse, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Da mesma maneira, Deus arranca o povo de Israel do Egito e abre o Mar Vermelho, vence os seus inimigos ali, destruindo todo o conceito de que os deuses egípcios eram mais poderosos e mais fortes que o Senhor, e Deus se revela como o eterno à nação de Israel e ao mundo inteiro, e agora eles caminham e vão até Horebe, e ali Deus fala para eles os 10 mandamentos, e lhes dá leis e ordenanças. Agora Deus chama Moisés para o cume do monte, para ali continuar dando os mandamentos e também as ordenanças do tabernáculo, do culto e outras leis que Deus deseja entregar à nação de Israel, que no caso são 613 leis que Deus, 613 mandamentos que Deus dá à nação de Israel. Só que enquanto Moisés está ali, acontece esse evento tão trágico que é o do bezerro de ouro. E é justamente esse texto que nos encontramos. E o povo se torna impaciente, né? Diz o texto sagrado, que vendo o povo que tardava descer Moisés do monte, cercou-se a Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O trágico aqui, irmãos, o triste aqui, é que o povo não vê que foi Deus que o tirou do Egito. Não foi Deus que os arrancou dali. Eles vêm e aqui eles falam que foi Moisés, este homem que nos tirou do Egito. Infeliz a situação, porque eles deveriam estar com seus olhos em Deus. Sabiam eles que não havia sido Moisés, mas que havia sido o Senhor que os tirara da terra do Egito. Moisés estava sendo um instrumento de Deus ali, e eles sabiam disso. Mas o que eles queriam era dar vazão ao próprio coração. Era dar vazão, era dar caminho, era dar fluência aos seus desejos, às suas paixões, à sua imoralidade e a idolatria que estava no coração deles. Então veja, eles estavam debaixo da bênção de Deus, mas sob essa bênção estava aí todo esse ardor dos seus corações, toda essa cobiça, e eles, vendo a ausência de Moisés e vendo ali em Arão um líder mais frágil, mais fraco, mais suscetível, então se acercam a ele, pressionam a Arão, e Arão cede à pressão e dá aquilo que o povo deseja.
dá a eles um bezerro que vai adiante deles. E veja, aqui nós temos algumas lições para nós. Nem sempre aquilo que nós desejamos, os impulsos do nosso coração, são coisas boas que nós devemos dar vazão. Pelo contrário, aqueles que são de Cristo, diz as Escrituras Sagradas em Gálatas, crucificaram a carne com suas paixões e desejos ardentes. Quando nós sentirmos as paixões acendendo em nosso coração, quando os desejos ardentes estiverem querendo fluir do nosso coração, o que devemos fazer não é dar vazão, não é seguir o nosso coração, mas é de fato e verdade crucificar o nosso coração, as nossas paixões e concupiscências e seguir a palavra de Deus em obediência. Porque a coisa mais enganosa do mundo é o nosso coração, diz o livro de Provérbios. E o que mais vai nos enganar não é o diabo, não são as pessoas ou o mundo ao nosso redor, mas o nosso próprio coração, que se inclina a essa natureza pecaminosa, essa inclinação, esse prazer no pecado que existe no nosso coração, de todos nós, e que sempre está se inclinando e nos impulsionando a pecar e nos afastar de Deus. Então, nós precisamos aprender a dizer não, a crucificar, a buscar o Senhor. E, infelizmente, o povo de Israel não fez isso. O que eles fizeram foi dar vazão a tudo isso. E, infelizmente, Arão não teve pulso, Arão não teve controle, não teve liderança, não teve comando, não chamou o povo ao arrependimento. Simplesmente deu vazão àquilo que o povo queria. E todas as pessoas que estão em algum nível de autoridade, sejam pastores, líderes, o pai, a mãe, pessoas que estão sob responsabilidade de outros, essas pessoas devem se manter firmes. Essas pessoas devem se manter firmes nos princípios, nos valores, naquilo que as Escrituras Sagradas dizem. Nós não podemos ceder ao que o povo quer, porque se cedermos aquilo que o povo quer, vamos provavelmente, quase que com certeza, nos desviar da vontade de Deus. Às vezes os filhos nos pressionam. Às vezes os filhos querem tanger caminhos errados e ir em direções que são contrárias à vontade de Deus. E muitas vezes o que nós ouvimos na nossa cultura é isso: meu filho, você é feliz? Eu quero que você seja feliz. Não importa o que você vai fazer, não importa quais serão suas decisões e atitudes, o que importa é você ser feliz. E não, meu irmão, isso não é a coisa certa a se dizer. Não há felicidade na imoralidade, não há infelicidade no erro, no pecado. Esses prazeres vão trazer um momento apenas de satisfação ali naquele então, mas logo em seguida virão as consequências do pecado. E isso vai trazer um sofrimento que vai perdurar muitas vezes por toda uma vida. Então, lá na frente, seu filho vai entender que bom que meu pai e minha mãe disseram para mim não naquela hora, porque se eles tivessem dito sim para mim, eu teria ido por um caminho que seria terrível para mim, e eu teria vivido uma vida de sofrimento, mas graças a Deus que meu pai e minha mãe se mantiveram fiéis a Deus, à palavra de Deus, e é isso que o texto sagrado vai nos chamar. Quando Moisés desce desse monte, ele vai chamar quem é do Senhor que se junte a ele. E aí então, aqui numa decisão muito trágica, né, muito terrível, a tribo de Levi então saca a espada e o povo começa a matar aqueles que não pertencem ao Senhor, que estão naquela orgia, que estão na bebedice, na glutonaria, naquele culto imoral, né, ofendendo o Senhor. Então veja que aqui existe um princípio, não que tenhamos que sair pegando a espada e ferindo ninguém, mas no povo de Israel naquele momento era o que deveria ser feito, e Moisés não estava errado, era justamente aquilo que a palavra de Deus havia dito para a nação de Israel, mas o que eles tinham que ver, o que eles tinham que decidir era: quem é mais importante aqui? É Deus ou os meus irmãos, os meus familiares? E de igual maneira,
nos é chamado pelo próprio Senhor Jesus no livro de Lucas e em outros textos também, Mateus e Marcos e João, mais especificamente no livro de Lucas, capítulo 14, que nós devemos amar o Senhor e devemos segui-lo acima de qualquer laço familiar, acima de qualquer ligação com o dinheiro, acima de qualquer ligação com a nossa própria vontade. Deus deve estar acima, Deus deve estar sobre todas as coisas, como nos ordena o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Hoje não temos que fazer absolutamente nada disso, que o texto aqui nos relata, de sair puxando a espada contra ninguém, nem temos que criar a terceira guerra mundial dentro de casa, porque estamos seguindo ao Senhor, mas a nossa família precisa saber de forma muito nítida, de forma muito clara, e que nós amamos ao Senhor da glória, que nós o servimos, que nós fazemos a sua vontade, que Ele é o primeiro, que Ele é o único em nossa vida, e nós vamos amá-lo de todo o nosso coração. E a nossa família, o cônjuge, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, todos os nossos familiares precisam respeitar isso, e nós não iremos aceitar, em hipótese alguma, o desrespeito à nossa fé, porque ainda que não concordemos com a fé da nossa família, respeitamos a fé deles e da mesma maneira exigimos respeito à nossa fé. Aos nossos familiares, as pessoas com quem trabalhamos, as pessoas com quem convivemos, não podem desrespeitar a nossa fé, porque apesar de não concordarem conosco e com a nossa fé, nós devemos ser respeitados, e a nossa fé também, porque de igual maneira respeitamos a eles, e mesmo não concordando com a fé deles, respeitamos de igual maneira, mas que todos fiquem sabendo, sejam da nossa família, sejam amigos ou pessoas com quem convivemos, que o nosso Senhor, o nosso Deus, a nossa fé, a palavra de Deus, o culto ao nosso Senhor está acima de qualquer pessoa, de qualquer situação. Isso é muito importante, meu amado irmão, que todos saibam. Essa deve ser, e essa é a exigência do nosso Senhor Jesus, da postura que nós cristãos devemos ter. Não precisamos, como eu disse, criar a terceira guerra mundial, nem sair ofendendo ninguém. Não é isso que a Bíblia nos chama a fazer. Mas nós devemos ter uma postura, uma posição em relação ao nosso Deus e à nossa fé, e isso deve ser muito sólido e firme, e nós devemos perseverar, seguir o Senhor, independentemente se a nossa família goste ou não, se o nosso cônjuge goste ou não, se os nossos filhos querem ou não, independentemente se as pessoas da nossa família concordam ou não. Nós vamos ser claros com eles em amor, como diz as Escrituras, dizendo toda a verdade em amor. Nós vamos amá-los e vamos dizer isso para eles e exigir deles respeito pela nossa fé, pelo nosso amor a Deus, por aquilo que nós entendemos nas Escrituras Sagradas ser a verdade de Deus. Então, meu amado irmão, que essa seja a sua postura diante do seu cônjuge, dos seus filhos, e que ele saiba que você não vai abrir mão da sua fé, dos princípios da palavra de Deus, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pela sua família, por ninguém. Não abrimos mão das Escrituras, dos valores bíblicos, dos princípios eternos do nosso Deus. Não abrimos mão da nossa fé, do nosso Deus. Não abrimos mão do culto, da oração, da adoração, da obediência à palavra de Deus, por ninguém, porque o princípio maior é esse, que Deus, Ele é o primeiro, Ele é o único, não existe rival com Ele, Ele é o primeiro, Ele é o único, e nós vamos amá-lo de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Se alguém quer criar bezerros de ouro, se alguém quer ir para qualquer outro caminho, não podemos fazer nada, mas nós não os seguiremos. Nós permaneceremos fiéis diante da palavra do Senhor, servindo, seguindo,
perseverando em seguir o Senhor. Essa é a nossa postura, meu irmão. E nessa postura está a bênção de Deus. Nessa postura está a vitória do povo de Deus. O povo de Deus sempre foi pressionado, principalmente pelos familiares, também pela sociedade, às vezes pelas autoridades constituídas, a abandonar a fé. Mas o povo de Deus sempre se manteve firme, não abriu mão. Aqueles que são cristãos de verdade sempre se mantiveram firmes e disseram com amor, disseram com respeito, mas também se mantiveram firmes, dizendo: olha, nós seguiremos ao Senhor. Nós não estamos querendo de maneira alguma ser desrespeitosos com ninguém, mas o nosso Deus está acima de qualquer pessoa e de qualquer situação. E vamos segui-lo, Haja o que houver, diante de qualquer ameaça, vamos obedecer e seguir o Senhor. Infelizmente, Arão não teve essa atitude, muitos pais não têm essa atitude, muitos irmãos em Cristo, às vezes diante das pressões familiares, do cônjuge, não têm essa atitude. Meu amado irmão, minha amada irmã, siga o Senhor, persevere, não abra mão jamais da sua fé, que você fique firme diante do Senhor, nosso Deus. Eu lembro do pastor Ronaldo Lindório contando um testemunho lá em Guiné-Bissau, onde ele estava pastoreando a igreja. Ali ele não estava lá no momento, parece que estava viajando, e um pai chegou para uma filha e disse: eu não quero mais que você sirva a esse Deus desses missionários, eu não quero mais que você sirva a ele. E ela continuou: pai, mas eu amo ao Senhor e eu quero servir o Senhor, sem ser desrespeitosa com o pai, sem violência, sem absolutamente nada, mas dizendo para o pai: pai, eu amo a Deus, eu quero servi-lo, eu quero amar o Senhor, eu não estou fazendo nada de errado contra a nossa família, eu estou sendo uma boa filha, eu estou lhe obedecendo, mas eu não posso, meu pai, lhe obedecer nisso. E o pai trancou a menina, literalmente fora de casa. Fez uma jaula e trancou a filha dele lá dentro. E disse: você não vai sair daí enquanto você não negar a sua fé. E aí passou um dia, passou dois, e caía chuva e fazia sol, e ela do lado de fora de casa presa. E os irmãos da igreja, quando souberam, rapidamente chegaram no chefe da tribo e disseram: olha, tem um terreno ali, perto da casa do fulano de tal, nós queremos fazer um plantio lá, podemos fazer um terreno vazio? Não, pode fazer. E aí então os irmãos da igreja começaram a cultivar aquele campo que estava do lado da jaula da menina lá, onde ela estava presa, e eles iam cultivando, e enquanto cultivavam, oravam, cantavam, recitavam textos bíblicos, e davam palavras de ânimo para aquela irmã: persista, fique firme na sua fé, não abra mão do Senhor da glória. E o culto acontecia de manhã, de tarde, de noite, porque cada um eles faziam um revezamento lá, cada grupo de irmãos em um momento, um horário do dia, plantar, adubar a terra, ajeitar as coisas lá. E passou uma semana, e passaram 2 semanas, e passaram 3 semanas, e aquela menina firme na sua fé, até que o pai, e orando obviamente ao Senhor, dizendo: Deus, quebranta o coração do meu pai, salva o meu pai, Deus, liberta o meu pai, abre os seus olhos. E toda a igreja orando, fortalecendo a fé dela, orando, pedindo em favor também da família dela, para que houvesse um quebrantamento no coração do pai. E depois de 3 semanas, talvez acho que um pouco mais de 3 semanas, o pai dela abriu aquela jaula e disse: minha filha, a sua fé é verdadeira, você realmente ama esse Deus, você deve segui-lo, é a coisa certa a fazer. E toda aquela família, por fim, veio a conhecer o amor e a graça do nosso Deus. Ela não pecou, ela não saiu ofendendo ninguém, ela não saiu brigando, nem rebentando com nada, mas permaneceu firme, a igreja apoiou, e na desobediência pacífica, mas decisiva diante de Deus, dizendo que Deus está acima de tudo e de todos, ela permaneceu firme. É essa atitude, meu amado irmão, minha amada irmã, que o nosso Deus quer ver em mim e você. Infelizmente, não foi a decisão de Arão. Mas veja algo interessante nesse texto: eles não criaram um outro Deus.
Eles não criaram um outro Deus. Olha só o que o texto diz. Então, versículo 4, eles tiraram ali argolas, brincos e tudo. Arão trabalhou ali, fez um bezerro, e aí então disseram: estes são, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Olha, veja, eles não estão criando um outro Deus. Eles não estão criando, não, nós vamos adorar um Deus aí qualquer, não. Eles estão personificando o Deus eterno. Eles estão dizendo: esse aqui são os deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles não estão criando um outro Deus, eles estão personificando a Deus. Meu irmão amado, nós não podemos personificar a Deus. Deus não pode ser feito uma imagem dele. Deus não pode ser comparado com nada que está nem debaixo dos céus, nem em cima dos céus, nem debaixo da terra. Nós não podemos criar nenhum tipo de imagem de escultura. Nós não podemos nos prostrar diante de nenhuma imagem de escultura. Meu amado irmão, nós não podemos nem aquilo que as pessoas dizem: não, isso aqui é algo que vai motivar a fé das pessoas. Foi assim que foram introduzidos os deuses, os santos, entre aspas, dentro da Igreja Católica. Na realidade, aqueles guerreiros ou aqueles cristãos mais fervorosos ou mártires foram começados a introduzir os deuses do paganismo, foram sendo introduzidos também junto e dentro do culto da Igreja Católica para motivar a fé. Não, isso aqui são símbolos de fé, são pessoas com quem nós podemos nos inspirar para servir a Deus. E aí virou o que você vê, centenas de deuses, centenas de estátuas dentro da Igreja Católica, onde infelizmente as pessoas se dobram, se prostram, adoram, confiam, oram, rezam a essas estátuas, porque desobedecem o princípio da palavra de Deus. Nós só oramos e buscamos ao Senhor nosso Deus. Nós invocamos apenas o Senhor nosso Deus. Nós não oramos a ninguém. Nós não oramos a pessoa alguma. Nós oramos ao nosso Deus. E é isso que a palavra de Deus nos diz, de Gênesis a Apocalipse, que nós não podemos nos prostrar, nós não podemos nos adorar, nós não podemos orar a nada e a ninguém, a não ser o Senhor da glória. Veja que eles criam a personificação de Deus. E tem culto. E aqui tem uma observação importante para mim e para você. Nem sempre o fato de ter culto, Deus está abençoando. Deus não está em todo culto. Deus não abençoa toda reunião. Quando o Senhor Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, a razão daquele culto é o Senhor, o centro daquele culto é o Senhor, o que está sendo feito ali é para a glória de Deus, é o que Deus quer, é a vontade dEle, está se vivendo e fazendo aquilo que a palavra dEle quer. Aí sim, Ele está ali. Mas aqui você vê que tem ofertas pacíficas, tem holocaustos, tem ofertas de vários tipos, há danças, a diversão, a comida, a bebida. Olha, parece que o culto está muito bonito, está muito bem feito aqui. Mas, meu irmão, Deus está com a sua ira diante dessa situação. Cuidado, tem muito culto por aí, que o centro e a razão de tudo é a diversão humana. Tem muito culto por aí, onde o centro de tudo são os prazeres, é a comida,
é a vontade humana, é aquilo que está no coração humano, é a diversão, é o entretenimento, que é justamente a ideia dessa palavra aqui, divertir-se, é a brincadeira, é aquilo que satisfaz o coração humano, é aquilo que satisfaz as paixões humanas, tanto no louvor, nas músicas, nas danças, aquilo que é pregado. Cuidado com isso. Deus não está em qualquer culto. Nem sempre onde tem uma placa dizendo igreja, ali de fato está o povo de Deus. Desde sempre foi assim, irmão. Se você olhar no Novo Testamento, você vai ver exatamente isso. Quando o povo lá da igreja de Corinto se reunia para tomar a ceia do Senhor, meu amado irmão, o texto sagrado vai dizer, Paulo vai dizer, não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo é qualquer coisa, menos a ceia do Senhor. E por isso Deus se ira contra vocês. Já tem gente doente, porque Deus está punindo, e alguns Deus já matou. Então veja, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje e vai ser eternamente. Deus, se o povo dele se reunir para qualquer coisa que não seja a glória dele, não espere bênção de Deus, espere ira do céu. Com certeza, irmão. Deus, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Deus pune, Deus castiga. Isso no Antigo Testamento, isso no Novo Testamento. Ananias e Safira quiseram fazer um culto a Deus, que é errado, e Deus os puniu. E por que Deus os puniu? Apesar deles estarem trazendo uma oferta diante do Senhor. Deus os puniu pela mentira. Deus os puniu porque aquela oferta não tinha a glória de Deus como centro. Meus irmãos, não pensem que Deus mudou. Não, o Deus do Antigo Testamento é um. O Deus do Novo Testamento é outro. Isso é totalmente errado. Deus é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Não pense que Deus muda, porque Deus, nele não há nenhuma sombra de variação nem mudança. O nosso Deus é o mesmo Senhor. Então, meu amado irmão, o que nós vemos aqui é o castigo de Deus. E Deus chama Moisés no monte e diz para ele, Moisés, olha, o povo lá embaixo fez bezerros, eles caíram na idolatria, e Deus então toma uma resolução. Eu vou matar todo esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Veja, o plano de Deus não muda. Vou fazer de ti uma grande nação. É como diz o versículo 10. Agora deixa-me, pois, para que eu acenda contra eles o meu furor e os consuma, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. O plano de Deus não muda. O plano de Deus é o mesmo. Veja que essa palavra aqui é a mesma palavra dada a Abraão. O plano de Deus não muda. Só que Moisés não entende. Moisés não entende. Deus está dizendo, olha, esse povo é um povo de coração duro, obstinado. Eles são como um boi bravo. Eles não vão se submeter à minha palavra. Eles não irão obedecer à minha palavra. Só que Moisés não entende isso. E nessa de que Moisés não entende isso, ele intercede ao Senhor. Meus irmãos, Moisés vai ver que o que Deus está dizendo aqui vai se cumprir. Esse povo vai se rebelar contra Deus durante 40 anos no deserto. Eles não vão acreditar no Senhor. Eles vão querer abandonar o Senhor. Eles já abandonaram o Senhor aqui e vão seguir nessa mesma atitude. Eles não vão aceitar a liderança de Moisés. Eles não vão crer no Senhor e não vão entrar na terra prometida. E toda essa geração vai morrer no deserto. E uma nova geração vai vir. É isso que Deus está falando para Moisés. É exatamente isso que Deus está dizendo para Moisés. Só que Deus está tentando livrar Moisés do sofrimento desses 40 anos. Mas Moisés não entende isso.
E Moisés está achando que Deus está sendo severo demais nessa decisão. E Deus, então, na sua soberania, decide fazer aquilo que Moisés quer e poupa o povo. Mas até o próprio Moisés, quando desce e vê aquela situação, pergunta quem é pelo Senhor e puxa a espada e a tribo de Levi então toda puxa a espada e 3.000 homens morrem nesse dia. Nem Moisés suportou mais esse povo. Veja, Deus queria poupar Moisés de um povo que jamais iria obedecê-lo. Deus tirou aquele povo do Egito, mas é assim, com ingratidão, com dureza, com idolatria, com rebelião, que eles respondem a Deus. E vocês, é o questionamento do próprio Deus, vocês me serviram por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Não, vocês carregaram foi a estrela do vosso Deus Rinfã, que eles trouxeram lá do Egito. Quando eles vieram, eles iam trazendo os deuses do Egito. E era justamente isso que Deus queria fazer, era purificar o coração desse povo, era colocar sua palavra no coração desse povo, é dizer para ele, vocês não vão ter deuses diante de mim, vocês vão servir somente a mim. Mas servir o Senhor é servir em santidade, irmão, porque Deus é santo. E servir aos deuses babilônicos, os deuses egípcios, os deuses daquelas nações da terra de Canaã, era servir a imoralidade. Nesses cultos eles estavam tomados de bebida, de glutonaria, de vícios, de consumo inclusive de drogas alucinógenas, da imoralidade. Esses cultos estavam banhados em todo esse esgoto, em toda essa sujeira. E era isso que o povo de Israel queria. Eles queriam se lançar em todo pecado, em toda imoralidade nesses cultos. E servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, é andar em santidade, irmão. É andar em santidade. Não existe imoralidade, não existe nada dessas questões de vícios e de corações que se soltam aos prazeres pecaminosos, de maneira nenhuma. Então o povo não queria isso. O povo não queria a santidade de Deus. E, irmão amado, até hoje nós vemos a mesma coisa. Se é algo que me preocupa, meu irmão, e tem sido motivo de oração já há anos no ministério, essa questão dos jovens. Tem sido um grande desafio essa nova geração, de levá-los a Cristo Jesus. Pesquisas do Barna Group mostram que essa é a geração mais inclinada ao ateísmo. Tem sido um desafio. Por exemplo, a igreja nos Estados Unidos, apenas 5% dos adolescentes e jovens vão para a igreja. É a mesma porcentagem da igreja na Coreia do Sul. Né? A igreja, das maiores igrejas do mundo, algumas das maiores igrejas do mundo estão na Coreia do Sul. Apenas 5% dos jovens e adolescentes vão à igreja. Quer dizer, meu amado irmão, e aqui no Brasil, o que nós vemos é que, na maioria das vezes, as igrejas que conseguem reunir uma grande quantidade de jovens é porque a única coisa que tem é entretenimento, é comida, é diversão. Muito poucos desses jovens tiveram de fato o novo nascimento. Muitos deles estão ali, infelizmente, porque têm amigos, têm namorados e namoradas, saem para as baladas, enfim. Tem sido muito difícil tudo isso. E às vezes a igreja, no lugar de pregar o evangelho para esses jovens e adolescentes, começam simplesmente a promover diversões para esses adolescentes, entretenimento para esses jovens e adolescentes, inclusive crianças, para que eles nós vamos fazer isso para eles não irem para o mundo. Eles já estão no mundo, irmão. Eles já estão no mundo. Esse é o ponto de Moisés aqui. O ponto de Moisés é esse. Moisés não entendeu que essas pessoas não iriam servir o Senhor. A nossa oração é para que os nossos jovens e adolescentes
sirvam ao Senhor, amem ao Senhor, tenham a experiência do novo nascimento, que eles possam amar e servir o Senhor de coração. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, essas são as nossas lágrimas, mas essas também são as nossas mensagens para eles, né? Quando temos momentos com jovens e adolescentes, estamos pregando sobre o novo nascimento, a necessidade de nascer de novo. Moisés resiste a isso e começa a interceder a Deus, e aí então Deus permite isso diante de Moisés, atende a oração de Moisés, mas Deus queria livrar Moisés de um sofrimento, de um grande sofrimento que ele iria passar. E Moisés só entendeu isso mais tarde. E, de fato, ele com certeza olhou para trás e disse, Deus, como sempre, tem razão. Esse povo jamais iria servir o Senhor e eles iam morrer aos poucos, dando um mau exemplo terrível às outras gerações, que a outra geração que estaria vindo, mas infelizmente Moisés só entendeu isso depois. Ele desce, quebra as tábuas da lei, destrói o bezerro, e aí então o povo chama a atenção de Arão, né, e do povo de Israel também, e traz aquele povo de volta à sanidade mental, muita gente embriagada, uma situação aqui terrível, e aí então muita morte acontece por causa de toda essa situação, e é muito lamentável, e Deus diz para Moisés, quando Moisés vai interceder a ele de novo, olha, eu não vou no meio desse povo, porque se a minha santidade for, esse povo vai ser destruído. A minha santidade vai destruir esse povo, porque esse é um povo que ama o pecado, não se arrepende, eles vão murmurar, eles vão se revoltar contra mim, não vão me obedecer, não vão guardar os meus mandamentos, vão desrespeitar a sua liderança, eu não vou aceitar isso em hipótese alguma. Então, irmãos, Deus não aceita qualquer coisa, Deus não aceita qualquer postura, Deus não aceita qualquer caminhar, Deus não vai com qualquer pessoa, Deus não abençoa qualquer pessoa. Hoje a gente tem muito essa ideia, né? A pessoa vive em pecado e tudo, aquela coisa toda totalmente contra Deus, desviar de Deus. Não, Deus está com você, Deus vai junto de você. Não é verdade, irmão. A gente tem que ter critério ao pensar nisso, ao falar nisso. Deus é santo, meu irmão, e Ele não aceita qualquer situação, qualquer comportamento. Deus não vai aceitar essas situações. A gente quer que Deus aceite, mas Ele não vai aceitar, e em toda a extensão da sua palavra, nós vamos ver Deus agindo e dizendo, eu não estou com vocês, eu não abençoo isso, eu não aprovo isso, eu condeno tal pessoa e tal situação, ok? Então, nós vamos ver Deus fazendo isso, não apenas no Antigo Testamento. Como eu disse, Deus é o mesmo no Novo e no Antigo Testamento, né? E Moisés continua pedindo misericórdia a Deus, intercedendo diante do Senhor da glória, e entra o capítulo 33, e Deus diz, eu vou enviar o meu anjo diante de vocês, mas a minha presença não vai. E Moisés então insiste, Senhor, nós precisamos da tua presença, porque Deus começa o capítulo 33 dizendo, eu vou abençoar vocês, as minhas promessas vão se cumprir, eu vou dar a terra prometida, eu vou vencer os inimigos de vocês, mas a minha presença não vai. E é lindo aqui o que Moisés tem a dizer. Moisés vai dizer, Senhor, a grande bênção não é a terra prometida, mas é a tua presença. O que nos difere das outras nações não é que o Senhor ande conosco, não é que a tua presença vá conosco. Meu irmão, quanta gente está satisfeita em ter bênçãos financeiras, e não importa a presença de Deus, mas para Moisés o que importava não eram as bênçãos financeiras, não era a conquista de uma terra, não era a riqueza que eles iam ter daquelas outras nações, mas era a presença de Deus, era o estar com Deus, era a palavra de Deus,
era o orar a Deus, era a presença dele. Para aquele que de fato é salvo, irmão, para aquele que de fato é o Filho de Deus, aí está a grande bênção. A maior bênção, a gente pode ficar sem qualquer coisa, por mais difícil e duro que seja, podemos ficar sem qualquer coisa ou pessoa, mas nós não podemos ficar sem o Senhor. Por isso que o texto vai nos mostrar a vida devocional de Moisés, que Moisés montava costumeiramente lá a tenda da comunhão, a tenda do encontro, e lá orava, e Deus falava com ele face a face. Quando ele entrava naquela tenda, a glória de Deus o envolvia ali, e Deus falava com ele face a face. É disso, meu irmão, que nós precisamos. A maior bênção na sua vida não é sua casa, seu emprego, seu carro. A maior bênção na sua vida não são seus filhos, netos, cônjuge. Não são essas as maiores bênçãos, apesar de tudo isso serem grandes bênçãos de Deus, mas a maior de todas as bênçãos é a presença gloriosa de Deus. É Deus estar com você, é a cruz de Cristo, é o perdão dos seus pecados, é a habitação do Espírito Santo de Deus na sua vida, é a palavra de Deus, meu amado irmão. Essas são as maiores, as mais densas, as mais belas, as mais grandiosas bênçãos de Deus na vida do cristão. A presença de Deus, Cristo Jesus, o seu nome escrito no livro da vida, meu irmão. Porque se você perder todas as outras demais bênçãos que Deus te conceder, você jamais perderá essas. E todas essas outras bênçãos você vai poder desfrutar na eternidade. E Deus então, vendo o coração de Moisés, diz: eu vou diante de vocês, eu vou com vocês, a minha presença vai com vocês. E Moisés dá um passo além. Há um homem cheio de fome e de sede de Deus aqui. Deus diz: olha, eu vou com vocês, eu vou abençoar, a minha presença vai com vocês, mesmo diante dessa rebelião, a minha presença, a minha graça se estende. Aí Moisés então disse: me mostra a tua glória. Que homem sedento de Deus, ele já alcançou algo de Deus, ele continua orando: Deus, concede outra coisa, mas agora ele vai mais um passo adiante. Meu irmão, que fome de Deus, que desejo de Deus, desejo de conhecer a Deus, de amar o Senhor, de saber mais sobre o nosso Deus, de orar mais, de louvar mais, de conhecer mais, de mais intimidade com Deus. Meu irmão, falta essa sede nos cristãos hoje em dia. Falta esse ardor, esse desejo: Senhor, eu quero ver a tua glória. Não uma experiência pela experiência, não simplesmente um arrepiar, simplesmente uma experiência, mas uma busca. Aqui, Moisés, uma vida da busca, da presença, da glória, de adoração ao Senhor. Aqui um homem que está montando diariamente a sua tenda diante de Deus, em oração, em adoração, em meditação na palavra, uma vida devocional extraordinária. E é aí que a glória de Deus vai aparecer. E Deus vai se revelando a Moisés cada vez mais. E quanto mais Deus se revela para ele, quanto mais Moisés se expõe a Deus, mais o seu rosto brilha da glória de Deus. E todo mundo vê que aquele homem estava na presença de Deus. Meu irmão, que Deus aumente a sede, a fome no meu e seu coração, da presença dEle, da palavra dEle, da oração, da adoração, da santificação, do conhecimento do Senhor nosso Deus, que isso arde em nosso coração, meu irmão, a cada dia, e que esse devocional seja esse momento onde a glória de Deus vai resplandecer vez tras vez, e conforme você vai crescendo na sua vida espiritual, essa glória aumente, essa glória de Cristo, essa glória da cruz de Cristo, essa glória que vem pelo Espírito de Deus, pela palavra do doce Santo Espírito. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que essa sede no seu coração por Deus aumente cada dia e cada vez mais. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.